Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Mari Fernandes, para quem não me conhece, e eu tô aqui hoje para fazer as previsões para o signo de Câncer para o mês de setembro de 2025. Então, para você que tem Sol, a Lua, Ascendente, Vênus nesse signo, essa leitura é para você. Lembrando que é uma leitura coletiva, pode ter coisa que não vai ressoar com o seu momento atual. Você guarda para você somente o que fizer sentido com a sua vida, tá? Com o seu momento. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, não deixe de se inscrever, de deixar o seu like, de comentar aqui no vídeo, compartilhar também, né? Para dar uma força para que a gente continue fazendo esse trabalho, tá? Eu vou fazer essa leitura, gente, em dois momentos. Primeiro eu vou fazer a leitura do amor, do campo afetivo, de relações, e depois eu vou fazer a leitura do profissional, né, de carreira, de estudos, dessa parte mais prática da vida. E eu vou deixar a minutagem aqui na descrição do vídeo. É só clicar lá no assunto que você queira saber. Se você tiver alguma prioridade, você clica lá e já entra direto no que você se interessa realmente, tá? E também, se quiser uma leitura particular, o link tá na descrição do vídeo, você clica lá, fala diretamente comigo. Vamos começar então, antes de começar aqui a leitura do amor, vamos tirar um arcano maior, que vai ser a energia principal do mês para o signo de Câncer, a energia que vai guiar toda a nossa leitura, tá bem? Vamos lá, um arcano maior para o signo de Câncer, setembro de 2025. O carro vai ser um mês movimentado aí. O mês de setembro vai chegar com movimento, coisas acontecendo, né? Tanto movimentos, pode ser movimentos externos ou movimentos internos, movimento que você faz, movimento que chega, né? Pode estar falando também, o carro fala de viagem. Então, pode, para algumas pessoas, fazer sentido, pode ter uma viagem aí, né? Vamos ver aqui como que essa energia do carro se encaixa no campo afetivo. Já vai pensando sobre quem você quer saber, né? Sua pessoa especial. Ou se não tiver ninguém especial também, o que você quer nesse campo afetivo? Que tipo de relação? Se você quer uma relação, vai concentrando, porque a gente vai interpretar essa tiragem juntos. É uma tiragem coletiva, então eu vou dar as interpretações possíveis aqui, as energias, né? Interpretar as cartas e você vai contextualizar isso aí de acordo com o que você está vivendo, tá bem? Vamos começar. Câncer, amor, setembro de 2025, o julgamento, o 9 de ouros, o carro de novo, olha o movimento, olha a viagem aí. E o 7 de pentáculos. Bom, vamos lá. O julgamento está falando de um novo momento na sua vida, né? Eu sempre gosto de usar uma frase que é: os humilhados serão exaltados, né? Então, é uma carta que está falando que já no começo desse mês, de repente você começa uma nova etapa da sua vida, né? Como se você subisse um nível aí do jogo da vida, do jogo da sua vida, né? E logo em seguida veio o 9 de pentáculos. O 9 de pentáculos está falando o seguinte, que você vai estar colhendo aí os frutos que você plantou, né? Então, se você estava esperando alguma coisa, se você cultivou alguma coisa, né? Ou pode ser uma conquista, ou se você buscava um relacionamento de determinada forma, ou uma pessoa específico, ou até mesmo a gente está falando aqui de viagem, veio essa energia de viagem nesse campo afetivo. Então, viagem com alguém que você queira, ou viagem para ver alguém que você queira, ou que essa pessoa venha também te ver. Então, existe essa energia de você estar começando a colher esses frutos, né? Pode até ser que o que você quer, o que você deseja aí nesse campo afetivo, você não receba plenamente agora, não aconteça exatamente da forma que você queira, não está ainda no estágio que você quer, mas você vai começar a colher esses frutos. A fase vai mudar, a fase de colheita, a fase
de você estar começando a conseguir aquilo que você queria, né? E de uma forma até rápida, né? A gente tem a carta do carro que traz esse movimento e essa velocidade, de uma forma até rápida, você chegando onde você quer chegar. Você ainda não chegou, tá? Aqui tá falando, você ainda não chegou, mas você tá no caminho. Você tá se encaminhando e no caminho certo para isso, tá? Aí veio o 7 de pentáculos, que tá falando assim, não desista, continue cultivando, continua fazendo isso que você está fazendo, os seus movimentos, né? Mesmo quando você acha que não está acontecendo da forma que você queria, mas não desiste, continua a cultivar, porque o que você quer vai chegar, tá? Pode não chegar agora, apesar de que veio a carta do Sol. Então a carta do Sol ela está falando sobre amor, tá? Mas também vieram outras cartas aqui mais desafiadoras, né? A carta do Hierofante. Então, veio a carta do Sol sugerindo o seguinte: que existe aí um sentimento verdadeiro. E esse sentimento verdadeiro, se você tentar controlar demais, pode ser que isso vá por um caminho que não seja bom para você. Então, é preciso que você tenha sabedoria, tá? Porque sabedoria, inclusive, de guardar para você as coisas que você precisa guardar, né? Você precisa cultivar, você precisa entender que as coisas estão acontecendo, mas tudo tem o seu tempo. Então, a carta do Hierofante vem te pedindo essa sabedoria para lidar com os sentimentos, para que você não se frustre com coisas que não fazem sentido, com coisas que você não precisaria. Então, te pede maturidade para lidar com algumas questões, né? Inclusive com mágoas, tá? Às vezes, nem tudo é do jeito que a gente quer, né? A gente tem o 3 de espadas, que vem trazendo uma dor emocional, talvez uma decepção por algumas coisas, mágoa, mas isso é uma coisa muito mais interna sua do que de alguém realmente te machucando. Então, isso é muito mais uma impressão que você tem, um sentimento que você acha que as pessoas estão te magoando, acha que a pessoa não foi legal com você, mas às vezes isso tá faltando um pouco até de maturidade, de discernimento das coisas, né? Não levar tudo para o pessoal, tá? Não achar que tá todo mundo querendo machucar você, porque não tá. Existe um amor, existe uma conexão, né? Eu vou abrir mais cartas aqui para ver como que tá, né? Se tem uma outra pessoa, porque até então o que está falando aqui é mais sobre você, né? Até tem esse movimento que pode estar falando de alguém que chega, mas tem cartas que estão falando muito mais de você, do seu momento, né? De você estar conseguindo se trabalhar, colher os frutos que você tem plantado aí, na verdade, até de autoconhecimento e de amor próprio, porque o Sol ele fala de amor, mas ele também fala de amor próprio, né? Então, até pode existir uma outra pessoa, mas o foco principal esse mês é agir, como que eu falo? Agir em direção ao seu amor próprio e a você mesmo, se priorizar. É se priorizar. E talvez seja essa nova fase sua, de se priorizar, de ter sabedoria, de entender as suas questões, de entender que o mundo não está contra você. E resolver as suas questões internas também, de recuperar a sua força, né? Então, vamos tirar até mais cartas aqui para a gente ver se é isso mesmo. É isso mesmo, parece aqui que o movimento é muito mais. Eu não vejo alguém ativamente. Pode existir, tá? Não estou falando que não tenha. Não pode ter alguém na sua vida, mas o seu trabalho, a sua questão aí, esse mês, é muito mais interna, tá? É muito mais de superar seus medos, as suas mágoas, e aquilo, parar de pensar que está todo mundo contra você.
Porque, na verdade, a única pessoa contra você é você mesmo. Entendeu? Então, trabalha isso dentro de você. Trabalha o seu amor próprio para você até mesmo não ser injusto com a carta da justiça, eu estou falando exatamente. Até mesmo para você não ser injusto com alguém que esteja aí junto com você. Porque você tá depositando as suas frustrações, os seus medos na conta da pessoa. E às vezes não é, né? Às vezes não é. Então, essa veio a carta da morte também, mais uma vez falando dessa transformação aqui, que vem de uma forma rápida, né? As coisas estão acontecendo rápido. Então, talvez tenham movimentos sim, externos na sua vida, mas que estão te fazendo se entender melhor, entender que o mundo não está contra você. Então, você vai precisar mudar um pouco a sua forma de pensar para que você seja feliz. Estando dentro de um relacionamento, não estando dentro de um relacionamento, mas se responsabilizar pelo que você sente, não responsabilizar o outro, tá? E começar a ter atitude, e não só ter atitude, mas como eu falei agora, de se responsabilizar pelos seus próprios BOs aí, né? Pelo que você sente. A responsabilidade disso não está em outro, está em você. Então se apodera, usa isso para se empoderar, para que você tenha essa força de ação. E não fique esperando o outro também. Não fique sempre colocando na conta do outro, né? Que ele fez isso comigo, que ele não fez isso, que ele não. E você? Olha para você. Você tem responsabilidade sobre os seus processos. Toma essa responsabilidade para você e vai agir, sabe? Então é essa a grande mensagem aqui desse campo afetivo que está falando muito mais de você, né, do que do outro. Então é aquilo, estando numa relação, não estando em uma relação, você precisa encontrar o seu ponto de equilíbrio, a sua sabedoria, entender o que é processo seu e o que não é, né? Parar de achar que o outro tá querendo te machucar e às vezes não é. Você que está interpretando as coisas dessa forma, tá? Bom, então é isso. Eu espero que tenha feito sentido para você. Claro que você vai contextualizar aí na sua vida, né? E agora vamos para o nosso segundo momento, que é a leitura do campo profissional, da carreira, dos estudos. Vamos embaralhar aqui. Então você, canceriano, canceriana, já vai pensando aí nas suas questões profissionais, né, nas suas questões de carreira, se você tem algo aí que você quer saber, você quer movimentar, ou até mesmo o que você quer, né? O que você quer para esse mês aí de setembro de 2025, tá? Vamos embaralhar. Eu vou cortar, você vai colocando a sua energia, porque eu falo sempre, aqui é uma leitura coletiva, então a gente precisa interpretar juntos. Eu falo as energias, eu falo o que vem e você contextualiza de acordo com o que você está vivendo, tá? Vamos lá? A força, de novo, também já tinha saído a força. É tão engraçado, muitas vezes saem as mesmas cartas. Vamos lá. Pajem de ouros, o 2 de paus, o mundo. Vamos lá. Carta da força, pajem de ouros, tá falando assim, primeiro para você acreditar em você, você é uma pessoa que tem uma força muito grande para realizar o que você quer, não só uma força pelas coisas que você sabe fazer, mas que tem uma força de vontade muito grande, sabe? Eu acho que às vezes você precisa assim colocar isso para fora, não guardar tanto as coisas que você pensa, não digo em forma de falar, né, de falar para os outros, não, mas eu acho que isso pelo contrário, a sua força está aí, em guardar para você também os seus planos. Acho que é importante guardar os seus planos. Mas executar, eu digo não guardar no sentido de executar, de começar, né? De não ficar procrastinando, né? Então, de começar. E tem essa energia nesse mês para você começar alguma coisa. Então, se você está pensando em começar algo, né, relacionado à carreira profissional, algum projeto,
ou algum investimento também, ou algum estudo novo, algo que tem valor para você, né? Esse mês é um bom mês para você fazer isso. É um mês que se você depositar, se você investir no que você quer, né? Isso pode andar, tá? Também pode ser, inclusive, numa viagem que a gente está falando aqui. A gente tem essa carta do 2 de paus, né? Pode ser uma viagem não para agora, mas planejar uma viagem agora, né? Enxergar lá na frente e planejar agora. Então, tá esse momento de você iniciar alguma coisa que faz sentido com o que você quer. Então, colocar um pouco isso para fora, algum desejo que você tenha aí, e investir nisso, né? E claro, esperar, não é uma coisa de imediato, é uma coisa que tende a crescer. Então, se for um trabalho novo, um estudo novo, é uma coisa que começa ali pequenininho, mas que tende a crescer e que tem esse potencial de crescer. Então, acredita nisso, né? E se for uma viagem, está naquela fase de planejamento, de você pensar para onde você vai, ou como você vai, o que você vai fazer, e você investir nisso também. Então, para muitas pessoas está falando isso, tá? Se você quiser planejar uma viagem aí esse mês, pode investir, que agora é o momento, tá bem? Saiu a carta do mundo, que é a carta que está falando do final de um ciclo e de um início de um novo ciclo. Então, faz sentido com isso. Se você estiver pensando em iniciar um novo projeto, talvez você precise finalizar alguma coisa antes, né? Ou talvez com esse início, mais à frente um pouquinho, você entenda que você precisa finalizar alguma coisa aí. Pode até começar e ainda não ter finalizado, mas em algum momento você vai precisar finalizar para começar um novo ciclo, né? Vamos lá, tirar mais cartas. O 2 de espadas, o 4 de ouros, o mago e os amantes. Vamos lá. Primeiro eu vejo que você está entre duas coisas, né? Você vai ter um dilema aí, precisar escolher, né? Para onde você vai direcionar os seus esforços. Então, primeiro esse momento de escolha, tipo, até de viagem, sabe? Para onde que eu vou? Eu vou mesmo? Eu vou com quem? Então, assim, você vai chegar em algum momento que você vai ter um dilema entre duas ou mais coisas, pode ser também entre um trabalho ou outro. E assim, o conselho aqui é para você desapegar, tá? Se você tiver muito apegado em alguma coisa, né, em algum trabalho, alguma ideia, principalmente em alguma ideia aí que você tem, se você está muito apegado, você precisa desapegar para que você abra os caminhos para outras possibilidades também, né? Então, às vezes tem duas coisas aqui, uma coisa que você ainda está muito apegado, mas outra coisa nova que chega. Então, o conselho aqui é para você investir no novo, nessa ideia nova, tá? Que tá aí, que chega esse mês para você, nisso que tem esse potencial de crescer. Às vezes você consegue equilibrar as duas coisas por um tempo, mas não se apegue demais, né? Você precisa soltar, em algum momento você precisa soltar alguma coisa, uma dessas coisas aí. A gente tem a carta dos amantes aqui que veio nesse contexto falando também sobre escolhas, né? Essa carta ela tem essa nuance de escolhas. Então, você vai ter um momento talvez de impasse aí esse mês que você vai precisar decidir, né? Mas você tem o potencial para realizar o que você quiser. Você pode escolher uma coisa ou outra que você vai saber lidar com isso, né? Mas assim, tá mais inclinado para você ir para o novo, tá? Para algo novo que começa aí, né? Rainha de paus, 7 de espadas, 4 de espadas e 3 de ouros. Vamos lá. Veio uma nova informação aqui, tá? Um pouco diferente do que a gente tem visto aqui, mas que tá dizendo para você tomar um pouco de cuidado, tá? De cuidado, assim,
para você se cuidar mais da sua energia e das suas coisas materiais, né? De onde você vai investir seu dinheiro, ou até, gente, para alguns pode fazer sentido ficar atento aí com questões de roubo, até mesmo de assalto, né? De algo que pode te balançar, né? Principalmente por você chegar aí nesse mês, em um momento que você tá muito tá com poder muito grande, né, dessa rainha de paus, e a rainha de paus ela tem uma luz, ela tem um brilho, ela tem um carisma. Então as pessoas enxergam ela. E isso também atrai inveja, atrai esse tipo de coisa. Então você precisa tomar um pouco de cuidado e se proteger mais, né? A rainha de paus ela se doa muito, ela é muito impulsiva, ela gosta também de cuidar, ela gosta de interagir, de estar no meio, de ter uma equipe. Ela não é uma rainha que gosta de estar sozinha, né? Que tem essa característica de estar sozinha, né? Então, aí você precisa também escolher as pessoas que estão do seu lado para que você não se decepcione com alguém, né? A gente está falando aqui de vida profissional, então a gente pode estar falando até mesmo no trabalho, né? Para ter cuidado aí com alguém, ter cuidado em quem você confia, né? Porque pode ter alguém aí querendo o que é seu porque você está num momento de brilho, né? A gente tem aqui o 3 de ouros, que está falando sobre parcerias, e talvez você pode se decepcionar com alguém, tá? Então, para alguns faz sentido mais isso, até de roubo, de assalto, de coisa, mas mais para o material, assim, que tira toda a sua energia, né? E para outros faz parte, faz sentido de alguém estar querendo como se fosse o seu lugar, puxar o seu tapete, tá sendo duas caras. Então, fique atento com isso daí, né? E escolha realmente com quem você compartilha a sua energia, tá bem? Bom, então é isso. Eu espero que tenha feito sentido para você. O que não fizer sentido, você solta, joga no universo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de comentar aqui no vídeo, compartilhar também. Se quiser uma leitura particular, é só clicar no link que está na descrição do vídeo, tá bem? Obrigada e até a próxima.